Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Wesley Toro Norato na área. E seguinte pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre atuação, ok? Sobre apresentação, como montar uma apresentação, umas técnicas aí e tudo mais. Então, vamos seguir aí nessa faixa, né? Nesse meio. Eu fiz um PowerPointzinho aqui bem simples, bem sucinto para ver se eu não me perco muito aí em passar algumas informações para vocês. Vamos lá? É, é isso aqui. Bom, pessoal, tá aqui montando uma apresentação, tá ok? Assim, vamos pressupor, né? Vamos a partir do momento em que você já escolheu um personagem, né? Você já está com seu personagem ali em mão, já escolheu este personagem. Então, como vamos começar a apresentação? Bom, antes de mais nada, vamos fazer a ficha técnica do personagem. Pô, Thor, como assim a ficha técnica do personagem? Bom, vamos procurar a história dele, vamos saber toda a história do personagem. Essa é a base de, do início de uma apresentação. Você não pode simplesmente, eu escolhi esse personagem e gosto desse personagem, quero fazer esse personagem. Sim, para fazer um cosplay, isso é o bastante. Para uma apresentação, principalmente dependendo do evento, isso não é o bastante. Você tem que saber toda a história. Sabe? Você tem que pesquisar qual é a história do personagem, de onde ele veio, qual foi por onde foi que ele passou, qual foi tudo o que aconteceu com ele. Né? Você tem que saber bem a história do personagem em que você está fazendo. Após você saber toda a parte da história, você vem para a personalidade dele. Qual é a personalidade do seu personagem? Ele é introvertido, ele é extrovertido, ele é raivoso, ele é mais amoroso, ele, sabe, qual é a personalidade dele? O jeito dele. Você tem que saber isso para saber interpretar aquela forma, como ele anda, como ele age, ou como ele fala, né? Os tiques que o seu personagem tem, tipo, tique fala alguma coisa, tipo, mexe a cabeça, dá um aperto com a mão, fala alguma coisa, dá aquela tremida no pé, é algum tique. Se ele tiver algum tique, você tem que saber que tique é esse que ele fica repetindo para você também fazê-lo, né? Fazer esse tique. Numa apresentação tem alguns personagens que tem algumas frases de efeito, algumas frases principais que ele repete, que ele usa sempre. Então, numa apresentação é muito bom você usar algum tipo de frase de efeito. Tipo no Free Guy, o Dude. Qual a frase de efeito do Dude? Frase de efeito. Tá ligado? Então, tipo, você vai usar uma frase de efeito em alguma coisa, alguma frase principal dele. O Thor vive usando, tipo, vez outro falar, pelas barbas de Odin, pelo olho de Odin, mas pelo olho de Odin é bem um pouco mais difícil dele usar, mas ele usa, o que ele usa muito é pelas barbas de Odin, sabe? Um Cada personagem, se você for procurar, tem algum tipo de frase de efeito. Do Capitão América, posso fazer isso o dia todo. Tipo, cada personagem tem algum tipo de frase de efeito. Então, é muito bom você procurar saber uma frase que ele repete muito, uma frase principal que ele repita muito, para transplantar isso para sua apresentação. Pois assim que você fala, meu velho, o Dante, o eita, headshot não. Esqueci agora a frase do Dante. Ah, miséria. Mas tipo, tem uma frasezinha, velho, tá na ponta da língua, mas não quer sair. Mas cada personagem tem
uma frase de efeito ou uma frase principal, que é muito bom você saber. Então, tudo isso você vai pegar pela ficha técnica do seu personagem. Um... As falas vai depender muito também da sua ambientação. Como você quer que seja, tipo, a sua apresentação. Assim que você for montar, qual vai ser o ambiente em que você vai montar ela? Sabe? Tipo, se eu for montar uma apresentação do Thor, por exemplo, eu posso montar uma apresentação no meio de uma guerra. Eu não vou trazer uma fala de um ambiente, digamos, de família que ele está com Odin no trono e levar essa frase para o meio de uma guerra. Não, toda fala, toda frase depende também da sua ambientação. Ou seja, você tem que mesclar os dois, você tem que saber mesclar ambas as frases. Você não vai estar em um ambiente e ficar calado o tempo todo, mas também você não vai estar falando o tempo todo e a fala que você disser, a frase que você disser, tem que combinar com o ambiente em que você está, em um ambiente que você escolheu a sua apresentação. Para você poder, depois que você, lógico, faz toda essa ficha técnica do personagem, olha as falas, olha as frases, dependendo do ambiente que você está, tipo, seu personagem ele passa por vários ambientes, então você vai saber mais ou menos como ele age em cada ambiente. E dependendo do ambiente que você vai escolher a forma que ele age daquele ambiente e as falas que combinem com aquele ambiente. Após isso, você vai fazer o seu roteiro. Mas o roteiro não é algo que tenha uma fórmula, sabe? O roteiro vai. Você vai pegar o seu personagem vendo, você vai imaginar alguma coisa e fazer o seu roteiro. Eu coloquei essa frase aqui que eu acho muito boa. A ficção, ela não tem uma fonte única de inspiração. Bom, você pode puxar a sua inspiração para fazer o seu roteiro de diversas formas, de diversas fontes diferentes. Por exemplo, uma imagem. Você vê uma imagem do seu personagem, você já pensa em uma, como eu posso dizer, numa cena referente àquela imagem. E através dessa cena que você pensa, você consegue puxar um roteiro. Entendeu? A ficção, ela não tem fonte única de inspiração. Se você até vê uma fala de seu personagem, você consegue puxar um roteiro. Seu personagem diz alguma coisa, você diz, pô, você já imagina um roteiro dependendo daquela fala, sabe? Ele fala uma coisa, você imagina, pô, se eu pegar essa fala e usar dessa forma, desse jeito, com esta situação, vai ficar muito boa. Então, não tem uma fonte única. Uma frase dá para puxar também um roteiro. O seu personagem dá uma frase tipo Let's Rock. De Dante, ele tava tá. Pô, Let's Rock. Tá ligado? Tipo, uma frase muito boa que o Dante usa é essa. Ele tá lá, quando chegou no final do... Tá lutando lá com o boss, né? Com seus inimigos, com os demônios e a desgraça toda. É sempre assim. Vez e outra, ele pega, bota, põe a arma, pá, let's rock. Puf. Vamos nessa, cara, vamos nessa, vamos brincar. Tá ligado? Isso é o Dante. O Thor tem algumas falas do Thor, o Homem de Ferro tem as falas dele, o Capitão América tem as falas dele, cada um tem uma fala, tem uma frase. E você pode pegar essa frase e criar um roteiro em que você vai usar esta frase. Você consegue criar um roteiro. Você, depois que você pegar a história, que conhecer melhor o seu personagem, você vai ver que criar esse roteiro através de frase, de imagem, de fala, não é tão difícil assim, de palavras, não vai ser tão complicado, pois você vai conhecer o seu personagem e saber uma forma, através da história dele, de como criar este roteiro. Só através disso você vai saber, pois é uma coisa que depois que você
passa a conhecer melhor, você vai saber, ou você pode pegar algo que já existe através da história, que você viu a história, ou você vai pegar uma história que já existe, que o seu personagem já passou, e botá-la mais sucinta, mais simples para você fazer a sua apresentação, ou você vai criar uma apresentação, criar a sua história de algo que seu personagem nunca viveu, porém você vai inventar aquela situação e vai colocar a personalidade do seu personagem, as frases, uma fala de efeito, uma frase de efeito, uma frase principal que ele usa, colocar nessa história que você está inventando, né, essa ficção que você está inventando do seu personagem, e você pode pegar alguma fala, frase, palavra, imagem, uma cena, qualquer coisa, e se inspirar nisso e criar também. Com isso tudo, você vai criar um roteiro próprio, uma história própria do seu personagem para apresentar. Você vai contar a sua história, a sua versão de uma ficção do personagem que você está fazendo. Porque o roteiro não tem uma fórmula para você fazer o seu roteiro. Não tem fórmula. Quando você passar a fazer a ficha técnica, conhecer mais, você vai conseguir fazer uma apresentação que vai sair assim, tranquilamente. Você vai começar a fazer e vai começar a sair do seu cérebro de uma forma que você não vai, muitas vezes não vai acreditar. Agora a ideia é não não deixe guardado na memória, não pense nisso, não, tipo, você pensou, use as palavras. Pô, como assim, Tó, usar as palavras? Bom, você sai, vai para algum canto, você já fez a ficha técnica do seu personagem, está tentando pensar em um roteiro, você sai. De repente, vai vir na sua cabeça uma ideia, você vai ver algo e vai vir uma ideia. Pô, isso se eu fizer isso daqui com o meu personagem. Ou então se eu usar essa ideia, se eu usar isso daqui para fazer uma minha apresentação, vai ser massa. Você vai ter que pegar e você tem que anotar. Hoje em dia para anotar é muito fácil. Você tá com uma caneta, escreve no papel. Você pega o seu celular, digita no celular, né, no WhatsApp, no envia para você mesmo, no bloco de notas, tanto faz, mas você registra, use palavras, não confie na sua memória. Se você for confiar na sua memória, você vai perder muita informação que você não vai lembrar. Então, use palavras para poder digitar e depois, quando for com mais calma, você vai pegar todas as ideias que você teve e juntá-las. Aí vai ter ideia que você vai ver e dizer, pô, isso aqui, essa ideia realmente é muito boa. Eu vou usar essa, eu vou juntar com essa, eu vou juntar com essa aqui eu posso descartar, ou seja, eu posso pegar ela e usar ela para outra coisa depois, pois não vai combinar com as outras que eu tive. E quando você vai montar uma apresentação com pedaços de várias ideias que você vai tendo no dia a dia. Às vezes você monta uma apresentação muito rápido, né? Tipo, uma frase, uma fala, uma imagem, tanto faz. Você vai montar uma apresentação rápido e às vezes você vai demorar um pouco e vai pegando ideias assim, enquanto está andando, pensando, fazendo alguma coisa, ou até tomando banho, né? Muita gente tem ideia tomando banho. Então, você vai ter várias ideias, vai colocando todas, juntando, e quando você mesclar, você vai ver que vai sair um bom roteiro. O argumento que você deve usar no seu roteiro, você tem que convencer alguém, você tem que prender a atenção e conseguir contar bem uma história. Tipo, você uma mesma história pode ser contada por 3, 4, 5 pessoas, mas vai ter uma pessoa que você vai gostar mais de escutar essa história do que todas as outras, porque essa pessoa soube contar bem a história. Então, quando você fizer o seu roteiro, tenta fazer isso, tenta que dessas palavras, das ideias, tente fazer com que a história seja bem contada, para entenderem. Tente
prender a atenção do público. Tente fazer o público ver e querer saber o final. Comece a ver e fique lá preso. Tente convencer, você tem que convencer ao público, aos jurados, às pessoas que estão assistindo, você tem que convencê-las daquilo que você está interpretando da melhor forma possível que você pode apresentar. A gente não pode, claro, não consegue trazer todos os efeitos especiais, trazer tudo para cima do palco para fazer uma apresentação. Mas você pode levar o melhor possível para lá para cima e ir melhorando cada vez mais com o tempo. O que você não pode é não tentar. Você não pode ficar parado. Você não pode desistir antes de tentar. Você tem que tentar, tem que fazer, tem que ir atrás. E com o passar cada vez mais que você vai apresentando, você vai levando o seu melhor para cima do palco, você vai vendo que você vai ir melhorando cada vez mais, você vai ganhando cada vez mais e mais XP e vai chegar um momento que você vai olhar e dizer, pô, velho, eu comecei assim, já tô aqui. Olha só para isso, o quanto de XP, o quanto você upou. Entendeu? Então, use a criatividade referente com base naquilo que você estudou do seu personagem para ter ideias, né, de apresentações, e as ideias que você tiver, tente escrevê-las, tente anotar todas, pois no fim você vai ter várias pequenas ideias para poder montar o roteiro. E nesse roteiro, quando você estiver montando e organizando todas as suas ideias, tente fazer com que prenda a atenção, o que deixa aquela certa pulga ali para a pessoa querer ver o final, querer ver, pô, como é que isso vai terminar. Tipo, quando eu me apresentei de Norman Osborn, eu comecei a minha apresentação que quando eu desci o pessoal ficou tipo, pô, véio, quando tu começou a tua apresentação eu fiquei tipo, o que é que ele vai fazer? Eu comecei a andando lá, peguei o meu whiskyzinho, né, lógico, tudo, gente, eu não levei o whisky, lógico, pra cima do palco, né, interpretando que eu estava com o whisky, coisa e tal, olhando um espelho, né, fazendo toda a encenação. Só que o que ninguém esperava, essa é a parte, olha, dê aquela reviravolta, prenda a atenção do público, faça com que o público se... Eita, como é a palavrinha? Se... Agora fugiu a palavra da cabeça. Se surpreenda, sabe? Porque tipo, o que ninguém esperava ali era que eu fosse quebrar o espelho e tirar a máscara do Duende Verde lá de dentro do espelho. Então isso ninguém esperava. Quando eu fiz isso, a reação do pessoal foi uou! Então tá ligado? Então isso é o que ninguém espera. Você tem que fazer o pessoal se surpreender, tem que levar o seu melhor sempre pra cima do palco. E quando eu tirei o pano preto de trás, que subi em cima do planador, ali foi o meu carro-chefe. Foi subir em cima do planador. Quebrar o espelho e tirar a máscara de dentro do espelho foi para surpreender, e o planador foi para finalizar. Então, tipo, tem que fazer coisas assim, você tem que pensar nas ideias. Isso aí é uma ideia que eu tive, foi levar o planador. A quebrada do espelho foi outra ideia que eu tive bem depois. Então, você sempre tem que fazer este meio termo. Tente levar. Uma frase que eu levo comigo sempre é: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É algo que eu levo comigo sempre, é isso. E não importa, seja em apresentação, seja no cosplay, no personagem, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, tudo eu levo essa frase, né? Para o roteiro, uma frase muito boa é essa: a ficção não tem uma fonte única de inspiração. E a inspiração para você criar uma ficção
de acordo com o seu personagem, ela não tem uma única fonte de inspiração. Ela não tem uma fórmula nem tem uma única fonte de inspiração. Você pode se inspirar por várias fontes diferentes. E para a vida é essa: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Comece no chão, faça o seu melhor na apresentação. Na próxima apresentação, você vai ver que você vai conseguir fazer melhor ainda. Na outra, melhor, você vai upando de nível, né? Você vai ganhando cada vez mais XP e ficando cada vez melhor. E como é que a gente faz? Como é que a gente estrutura essa ideia que a gente teve para o roteiro? Bom, todo roteiro tem um começo, um meio e o fim. Às vezes você tem uma ideia completa que você vai fazer esse ciclo inteiro. Às vezes você só vai ter uma ideia de um começo. Sabe, eu tive uma ideia, eu vou começar desse jeito, mas como é que eu vou fazer o meio e o fim? Às vezes você tem o começo e tem o fim, mas falta o meio. Às vezes você só pensa no fim. Eu quero finalizar desse jeito, que nem foi o caso da minha apresentação de Norma, que eu disse agora. O que eu tinha pensado foi só no fim. A ideia que eu tive foi o planador, mas o planador eu vou chegar no fim, vai ser o fim. E o começo, como vai ser? E o meio? Não sei. Aí foi quando eu decidi fazer o fim. Foi daquele jeito. O começo eu resolvi fazer um monólogo entre o Norman e o Duende Verde. Como é que iria ser o monólogo? O monólogo foi inspirado no monólogo que o Norman teve com o espelho no filme. As palavras foram praticamente as mesmas, porém mudando algumas coisas, pois no filme ele não quebra o espelho, ele não tem a frase final para poder quebrar o espelho nem nada. Então eu me inspirei naquela cena, olha só isso, me inspirei naquela cena, junto, no meio, eu não queria fazer exatamente aquela cena, pois aquela cena todo mundo conhecia. Então o que foi que eu pensei? Eu pensei no final, apenas no fim, na ideia do planador. O começo eu não sabia como iria começar, então eu fui olhando o personagem e me inspirei na cena do monólogo dele em frente ao espelho. Pronto, comecei daquele jeito. E o meio, como é que eu ia levar ele daquela cena, aquele monólogo, para finalizar com o planador? Como é que eu iria fazer isso? Então aí é que vem o meio. Eu tenho que juntar esse começo que eu pensei com o fim, que foi a ideia que eu tive. E o que foi que eu fiz? No meio, eu resolvi colocar uma cena dele quebrando o espelho e puxando a máscara de dentro. Essa foi a surpresa e a quebra de clímax do filme para a ideia que eu tive, alterando um pouco as falas dele. E daí é que veio esse clímax, essa quebra, o que teve aquele tchan, entendeu? Então, tipo, às vezes você vai ter uma ideia completa, às vezes você só vai ter um terço da ideia, e às vezes vai ter 2/3 da ideia. Mas tem como você ir estruturando. Você conhecendo o personagem, tem que você ir estruturando tudo. E a estrutura, essa parte da estrutura provém de três bases. A exposição, que é no começo, né? Ou seja, no começo tem essa parte da exposição. É a apresentação dos personagens e dos antecedentes à ação. No início você vai ter que apresentar o personagem. Mas o Norman todo mundo conhece. O Thor todo mundo conhece. O Homem de Ferro todo mundo conhece. O Capitão América todo mundo conhece. O Batman todo mundo conhece. Enfim, o Gabriel Belmont todo mundo conhece. Algumas pessoas não, mas enfim, todo mundo conhece. O Soldier Boy a galera conhece. Então, como assim a apresentação do personagem? Simples. Numa apresentação, o pessoal não sabe como vai ser, que cena você vai mostrar, o que você vai fazer. Então não importa
o personagem. Você pode estar usando o Deadpool, não importa o personagem. Essa parte de apresentação dos personagens é para o pessoal se identificar e quem nunca viu saber mais ou menos como vai ser a cena, que cena você vai usar. Por exemplo, se você for começar numa guerra, você vai ter que fazer essa apresentação, essa moldura, vai ter que fazer esse início para o pessoal sair de onde está, né? Tipo, sair do evento do seu personagem para chegar naquela guerra. Ah, eu vou fazer uma apresentação em que eu vou fazer eu vou estar num monólogo, eu vou estar em família, ou vou estar numa reunião. Você vai mostrar isso. A sua apresentação, o seu início é quem vai ditar o local em que você vai estar. Não adianta você chegar na apresentação e fazer algo em que todo mundo vá olhar e não vá saber identificar o local em que você esteja. Né? Como assim um local em que você esteja? Exatamente isso. Você tem que pegar a sua apresentação e mostrar ao personagem o local que ele está. Por exemplo, o Homem de Ferro. Você vai fazer uma apresentação do Homem de Ferro. Beleza, mas e os locais? Ele vai estar no céu voando? Ele vai estar no meio da guerra lá, que nem foi o primeiro filme, ele contra o pessoal que roubou a tecnologia dele? Ele vai estar numa festa? Tipo, a festa lá dele de ele lutando contra o máquina de combate. Ele vai estar ali, naquela situação. Ele vai estar na sua oficina. Ele vai estar no seu laboratório, né, na sua empresa. Você tem que mostrar a localização em que o seu personagem está. E através disso é que vem os antecedentes à ação. O que é que vai acontecer? O que é que aconteceu ali para anteceder a ação que vai provir depois, que vai ser a parte do meio. Que vem a parte, depois que você faz essa sua introdução, essa sua apresentação, vem o conflito, que é o conjunto de peripécias que fazem a ação progredir. Ou seja, depois do seu início vem a parte do meio, que é a progressão daquela ação até o fim, que vai ser o desenlace, que vai ser o desfecho daquela ação dramática. Ou seja, vai ser aquele seu desfecho, daquela sua finalização, que você vai concluir a sua apresentação. E aqui está toda estruturada a sua ideia. E então, em outras palavras, né, assim, algo simples, é uma coisa que a ação, a sua ação, a ação da sua apresentação, ela vai movimentar a história. E a fala que você usa na sua apresentação vai explicar as emoções daquela apresentação. Ou seja, a ação movimenta a história, a fala explica as emoções. A ação que você vai estar utilizando lá, tanto a ação na hora do filme quanto a ação corporal, é ela que vai estar movimentando a história da sua apresentação. E as falas que você vai estar usando na apresentação é que vai explicar as emoções daquela apresentação. Entendeu? Então, as emoções são subdivididas em 3 partes, né, em tese, e vai depender muito do tom. Por exemplo, o tom de tristeza. Tu ganhou, o seu personagem, vamos supor, é um cientista e ganhou um prêmio Nobel. Tu não vai chegar nessa apresentação que ele ganhou isso, vai estar tipo, pô, eu ganhei o prêmio Nobel, cara, é foda. Não, pô. Você vai fazer um tom de alegria, um tom de tristeza. Você vai fazer quando seu personagem perde alguma coisa, perde alguma coisa ou tá triste por alguma coisa. Então, o tom da apresentação vai ditar muito a emoção que vai ser usada. Então, e aquela emoção
você tem que usar de acordo com o tom também. Um tom de tristeza, de alegria, de raiva. Ou seja, você tem que exemplificar bem o tom com base naquela ação para poder ditar a emoção em que o seu público vai sentir, o que você quer que seu público sinta na sua apresentação naquele exato momento. Os gestos também é muito importante para ditar a ação, né? Para ditar e ditando de acordo com a sua apresentação. Os gestos de mão, dos pés, o gesto corporal, de cabeça, aquela movimentação dos olhos, tipo aquela cara, uma cara de raiva, fica raivoso, cara de alegria, pô, tô muito feliz, oh, maravilha. Então, os gestos que você usa é muito importante. Você não pode parecer um peixe morto esquentando o palco em cima do palco, fazendo sua apresentação. Como assim peixe morto? Você não gesticular, você não tem gestos nenhum, você não tem feições nenhuma. Como assim esquentando o palco? Só indo de um lado para o outro. Você tem que fazer cada movimento que você usa tem que ter um propósito. Cada cenário que você usa tem que ter um propósito. Você não pode ser um peixe morto e esquentar o palco. Você tem que ter cada ação, cada frase, cada fala tem que ter um propósito em cima do palco. E as falas também remetem a isso, as formas que elas são ditas. Tipo, a frase de época, você está usando um personagem de época, um personagem medieval. Você não pode usar gírias atuais. As falas, todas as falas têm que ser da época do seu personagem. A técnica da fala. Você não vê um médico indo dar alguma notícia, falando: ô mano, vim aqui dizer que a gente fez de tudo, tá ligado? A gente fez tudo possível, mas o teu parente lá, velho, teu amigo lá, a gente morreu. É, fazer o que, né, velho? Assim, a gente tentou, né? Não. Você nunca vai ver um médico falando dessa forma. Essa forma é de um outro personagem. Um médico vai chegar, tipo, aqui sim, ó. Tom, tristeza. Técnica é um médico. Os gestos, mais retraído. O médico vai chegar, todo sério, até você e dizer: sinto muito, nós tentamos de tudo, todo o possível a gente fez, porém infelizmente o fulano de tal, a fulana de tal não aguentou, chegou a falecer, veio a óbito. Tipo, algo do tipo. Um médico é usado com a técnica dele, a forma que ele fala. Cada pessoa tem uma forma diferente. Como eu posso dizer? Cada personagem, dependendo, tem uma forma diferente de falar, tem uma técnica diferente de falar. E cada personagem pode ter também um sotaque diferente. Como o Brasil, o nordestino fala de um jeito, tem um sotaque nordestino. O paulista tem aquele sotaque paulista. Baiano tem um sotaque baiano. Cada coisa tem um sotaque diferente. Então os personagens não são diferentes. Os personagens também têm seus próprios sotaques. Então você tem que saber analisar isso para usar também esse sotaque. Se o personagem não tiver muito sotaque, então você pode tentar tirar mais o sotaque, mas tem a técnica de fala, a forma que ele fala, a época que ele fala. Então é sempre bom ir analisando isso para na hora que você for fazer o áudio para sua apresentação, estar todos bem condizidos, bem remanejados, para que quando os jurados e o público assista a sua apresentação, veja e sinta aquelas emoções, veja o personagem ali na frente, mesmo sem todos os mirabolantes efeitos especiais, mas ainda assim ele veja aquilo, o personagem ali na frente e o que você quer mostrar naquela cena. E daí é que vem as técnicas de atuação, sabe? A caracterização do personagem.
Você lá em cima, você não tem que ser você. Tem que ser o personagem. Você age de uma forma, o personagem age de outra. Então você tem que caracterizar o personagem. Você não pode ser, tipo, eu lá em cima, eu não vou agir como eu mesmo, como Honorato. Eu não vou agir como Migo foi foda, né? Eu não vou agir como Wesley Honorato. Não. Eu vou agir como Thor Odinson. Eu estou usando máscara negra, eu vou agir como máscara negra. Eu vou gesticular como máscara negra. Eu vou falar como máscara negra. Eu tô como Soldier Boy, eu vou agir como Soldier Boy. Tá ligado? Eu vou agir. Ah, eu tô como Deadpool, eu vou agir como o Deadpool. Eu tenho que me caracterizar igual ao personagem. Eu tenho que fazer essa caracterização, essa mudança para poder fazer a minha apresentação e o pessoal ver o personagem lá em cima. Tenho que a marcação de cena é saber aonde eu vou. Como eu lhe disse, eu não falei anteriormente. Cada gesto, cada passo tem que ter um objetivo. Eis a marcação de cena. Você tem que saber aonde ir. Eu vou sair do ponto A para o ponto B. Então, você tem que saber essa marcação. Vou sair daqui para cá. Por quê? Por causa desse objetivo. Concluir o objetivo, vou sair daqui para cá. Por exemplo, eu saio do canto direito do palco, eu vou para o meio do palco. O meio do palco mais para frente. Por quê? Porque ali eu coloquei um pedaço de pedra no qual vou estar procurando um objeto e vou encontrar embaixo da pedra. Eis o objetivo. Encontrei o objeto, pego o objeto e tenho que sair do meio frontal do palco e ir para o canto do fundo esquerdo do palco. Por que objetivo? Lá vai ter uma parte de parede que eu vou pegar este objeto e colocar. Cada marcação, cada passo, cada gesto tem um objetivo. E você tem que saber. Então é muito bom ensaiar por causa disso. Você saber gesticular, agir como personagem, fazer o seu objetivo. Cada coisa que você fizer em cima do palco vai ter um objetivo. Você tem que ser sucinto nisso com o seu roteiro. A velocidade que você vai usar ali em cima do palco vai ditar. Você não pode, por exemplo, usar sei lá, um Sherlock Holmes da vida, pensativo, mas calmo, ficar olhando as coisas, e usar ele que nem um Bakugou que é mais explosivo. Não dá para fazer isso. Você tem que a velocidade que você vai agir em cima do palco e de acordo com o seu personagem vai ditar tudo isso também. A concentração, você tem que estar bem concentrado ali em cima do palco para você conseguir não sair de seu personagem. Ah, mas isso é fácil. Não é. Tipo, é fácil quando você começa a fazer e já tá tranquilo, mas não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Muitas vezes você coloca a sua roupa, coloca a sua fantasia, coloca o seu cosplay e age como você mesmo. Tipo, é você tentando agir como personagem, mas não um personagem. Então, você tem que estar muito bem concentrado para você agir dessa forma. Então, treinar é sempre bom. Treine na frente de um espelho, treine em casa, treine as poses, monta um mini palco assim na sua casa com os objetos para você fazer isso. E o ritmo que você vai levar em cima do palco vai ser o ritmo que as pessoas vão ver, vão sentir. Então, juntando tudo isso com o tom das emoções de fala, com a ação, com os gestos, você vai fazer o público e o jurado sentir aquilo que você quer que sinta, agir, ver aquilo que você quer que eles vejam. E uma coisa que pode ajudar você a sair de você mesmo para o seu personagem é mudando o tom da voz. Tipo, você fala de um jeito. Ah, mas deixa eu agir como personagem. Às vezes, ao mudar o tom da sua própria voz, você consegue, no subconsciente, sair de você para o personagem.
isso é comprovado. Mudar o tom da sua voz subconscientemente lhe ajuda a sair de você para o personagem. Se você tá lá em cima, falando, tentando interpretar o personagem, falando com a sua própria voz, lógico, muita gente consegue fazer isso, consegue, né? Já treinou e tudo, muitos atores fazem isso. Então, muita gente consegue fazer isso. Mas uma coisa de início que ajuda é mudar o tom da sua voz. É mudar o seu tom. Você tá aqui, eu quero fazer o Thor, por exemplo, que é o meu carro-chefe mesmo. Quero fazer o Thor. Aí sai da voz, tipo, pior que não meu pai sempre disse. Eita, eu esqueci agora, eu esqueci a frase. Pô, velho, tô ruim. Misericórdia. Sim, meu pai sempre dizia: um rei nunca deve buscar a guerra. Pô, esqueci a frase literalmente, velho. Meu irmão passando vergonha. Eu nunca mais fiz. Tô passando vergonha aqui, velho. Não, não dá não. Um rei nunca deve buscar a guerra. Um rei nunca deve buscar a guerra, mas deve estar sempre preparado para ela. É alguma coisa do tipo. Agora eu me esqueci. É uma frase icônica que eu me esqueci. Pode resenhar aí no chat à vontade. Eu me esqueci. Mas tipo, por exemplo, o Soldier Boy. Velho, o Soldier Boy, a canção que ele canta, Rapture, né? É uma canção que eu gostei muito. E geralmente, quando eu canto, a canção já vem inconscientemente que eu mudo um pouco o tom da minha voz. Tipo, eu não canto a canção normal como às vezes eu canto, mas a maioria das vezes, no geral, eu mudo um pouco o tom da minha voz por costume. Tipo, Fab Five Friday tell me everybody's fly. Did you spin? I said my. Flash is fast, flash is cool. Runs fast, pá, flash no do and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot. Tipo, já é normal. Eu mudo um pouquinho o tom da voz, mas já é normal. Quando eu interpretei, eu saí tipo, meio. Tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que ajuda realmente. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês a um pouco a ver. Não tem como dizer para vocês exatamente como fazer um roteiro, porque, como eu disse, não tem uma fórmula. Mas aquilo que eu disse, você sabendo das estruturas, que é gravando em palavras, não na memória, em palavras, as ideias que você tem, sabendo da história do personagem, tudo, você vai conseguir sim fazer um bom roteiro. Depois, sabendo essa parte das técnicas de atuação, alterando o tom da voz, colocando lá os tons, gesticulando, o ritmo, a velocidade, treinando, fazendo tudo isso. Se você mesclar todas essas pequenas ideias que eu coloquei aqui, você vai ver que vai sair um resultado muito bom. Então eu espero realmente que tenha ajudado todos vocês, né? Eu espero que eu tenha ajudado. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, né?